Olá, alunos do curso de Direito da Unifil, alunos do quinto ano da disciplina de Ética. Aqui é o professor Sérgio Neme e o nosso vídeo de hoje é sobre os dois temas da nossa aula. Nossa aula hoje acaba contemplando dois temas. É importante que isso se faça, porque um dos temas é mais curto, o outro é um pouco mais longo, mas para que nós não fiquemos atrasados no desenvolvimento do conteúdo, é muito importante manter, né, esse ritmo de conteúdos. E claro, como toda matéria, pouco importa se ela é presencial ou se ela é mediada por essas tecnologias como nós temos feito nos últimos dias, é imprescindível também que além da aula, né, além do conteúdo que o professor passa, que da parte do aluno exista ali um compromisso com, digamos, com o estudo do conteúdo, né? E eu digo isso porque talvez em relação a essa matéria, é, vocês tenham um interesse muito maior, né, em razão dessa ser uma matéria exigida no exame da ordem, e além de ser uma matéria exigida no exame da ordem, pessoalmente, assim, na minha opinião, uma das matérias mais tranquilas exigidas no exame da ordem, aquelas que você consegue ter, sem sombra de dúvida, um desempenho muito bom, é, sem precisar estudar tanto conteúdo, né? Ou seja, comparado, por exemplo, com outras matérias que são exigidas no exame da ordem, cuja o número de questões é equivalente, por exemplo, algo próximo a direito civil, por exemplo, você tem um número muito mais limitado de assuntos do que os que compreendem, por exemplo, o direito civil, o qual vocês basicamente acabam estudando do primeiro ao quinto ano de faculdade. Vocês acabam tendo que estudar direito civil, e que sem sombra de dúvida se faz imprescindível, dada a sua importância para a prática. Mas quando a gente considera a matéria de ética, né, estatuto, né, ética e disciplina, o estatuto da advocacia e o código de ética e disciplina, não são temas tão difíceis, são temas até relativamente interessantes, tem coisas bem interessantes, outras talvez não tão usuais, mas o que importa em última análise é que é uma matéria tranquila de ser estudada, e por isso falo para vocês que se dediquem a ela, né? Os conteúdos aqui, posto além do vídeo, também uma doutrina de subsídio, mas o mais importante é também que você busque, né, estudar a legislação. Fizeram um apontamento que eu achei muito conveniente, que estava postando também legislação. Mas o motivo de eu postar a legislação junto com a doutrina, não posto a doutrina isoladamente, é que é muito importante que se leia essa legislação, né? Então acho que daí vem a questão da compreensão de como estudar essa matéria também, porque essa disciplina na prática, quando ela é exigida nos exames da ordem, ela segue, principalmente no que é pertinente ao estatuto, ela segue a literalidade, né? Ou seja, ela parte então basicamente da redação do próprio estatuto. Então por isso essa abordagem. Mas o nosso tema de hoje são basicamente dois, né? Nossos temas são do advogado empregado e dos honorários advocatícios. Os honorários é um tema que também tem bastante, na verdade é um tema que tem bastante previsão no Código de Ética. Por uma proposição talvez até mais didática da nossa disciplina, a gente sempre divide ela entre estatuto no primeiro semestre e código de ética no segundo, razão pela qual esse tema de honorários nós vamos revisitá-lo quando voltarmos a estudar o código de ética. Porém, agora, estudando o estatuto, a gente vai entender as disposições estatutárias quanto a ele, né? Algumas regras talvez mais voltadas à proteção dos direitos do advogado, e lá no código de ética, aí sim existem algumas limitações, digamos assim, de como cobrar honorários, limite em cobrança de honorários e condutas éticas do advogado em relação à cobrança de honorários. Mas o nosso primeiro tema, que ele acaba sendo bem curto, que é o do advogado empregado, né? Um primeiro apontamento muito importante que é o seguinte, que o advogado empregado, ou seja, aquele cuja entre ele e o seu empregador haja realmente um vínculo empregatício,
Não obstante o poder hierárquico existente entre empregador e empregado, isso é algo, digamos, a princípio discutível no direito do trabalho, né? Que das prerrogativas que assiste ao empregador é o exercício do chamado poder hierárquico, mas o que a OAB sustenta aqui por meio do estatuto, e é lei, né, mais importante do que não é só a posição da OAB, trata-se evidentemente de uma lei federal, é de que mesmo na condição de empregado, o advogado ele tem isenção técnica e independência profissional. Por quê? Porque como a responsabilidade técnica por aqueles processos a serem conduzidos é do advogado, por mais que ele seja empregado, e isso evidentemente não retira o poder hierárquico do seu empregador quanto a todos os demais aspectos, mas na gestão dos processos, o advogado ele não perde a sua isenção técnica nem a sua independência profissional. Traduzindo isso, ele, por responder tecnicamente por aquilo, vai sim ser o responsável por aquele processo e vai ter que conduzir da forma que ele, como profissional independente, acha o correto na condução daquele processo. E também diz que o advogado empregado, né, quando ele tem uma relação empregatícia, ele não é obrigado, a priori, a prestar serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, ou seja, o advogado, por exemplo, que defende uma empresa, ele não está obrigado, né, de acordo com o estatuto, a defender causas do interesse pessoal, por exemplo, dos donos dessa sociedade. Por que essa previsão? Para que se o advogado, se a empresa, se assim os donos quiserem, que eles contratem o advogado de forma apartada, né? Para que não haja também um conflito ali de interesses, enfim. Quanto ao salário do advogado, isso é uma questão meio complicada, porque não existe previsto em lei, nem em nenhuma norma específica, um salário mínimo ao advogado, né, assegurado por lei. Ele fala que será fixado por sentença normativa, uma figura bem peculiar do processo do trabalho, que vocês já devem ter estudado, como funciona a sentença normativa e as suas hipóteses de aplicação, ou se ajustado em acordo ou convenção coletiva, o que também é meio incomum, é mais comum, né, do que a sentença normativa. Você contra acordos e convenções coletivas é algo mais corriqueiro, apesar de que a realização desses acordos e convenções coletivas também tem algumas dificuldades, porque a advocacia, como vocês vão ver, ela não pode ter para representar a advocacia especificamente, né, a sua sindicalização, né, porque quem faz a função de proteção dos direitos dos advogados, seja eles empregados ou sejam eles advogados autônomos ou sócios de sociedade de advogados, é a OAB, né. E aqui tem umas regras especiais trabalhistas, né, voltadas justamente, digamos, a conferir ao advogado um tratamento diferenciado. Por exemplo, uma jornada diária de 4 horas diárias e 24 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva em sentido diverso, ou quando o advogado trabalha em regime de dedicação exclusiva. Exemplo, o advogado empregado de uma empresa, ele estaria sujeito a essa jornada, né, de 4 horas diárias ou 24 horas semanais, salvo se dentro do acordo, do contrato de trabalho dele, fosse exigido dedicação exclusiva. O que talvez a OAB queira dizer com dedicação exclusiva é que a partir do momento em que ele teria essa dedicação exclusiva, ele passaria então a não submeter esse controle de jornada, entendendo ele como um cargo de gestão, algum daqueles cargos de confiança, né? Cargos de direção, de gestão, enfim, aqueles cujo no processo do direito do trabalho, né, salvo engano, artigo 52 da CLT, estão dispensados do controle de jornada. E aí tem o conceito do que são horas à disposição. Esse conceito é muito similar ali no artigo 20 do Estatuto, né? É um conceito muito similar ao que a própria CLT define como jornada de trabalho, não só o tempo efetivamente trabalhado, mas também computando como jornada o tempo à disposição do empregador. E aí uma outra regra especial, quanto às horas extras.
As horas extras, segundo a Constituição e a CLT, são sobre-remuneradas em no mínimo 50%, quanto que as horas extras do advogado, por expressa previsão em lei, são remuneradas em 100%. Ou seja, há uma dobra aqui, né, em relação às horas extras no que concerne aos advogados. Então, cada hora extra que ele faz, ele vai ganhar, né, 100% de adicional de hora extra. Também tem uma regra especial contra a jornada noturna, enquanto que a jornada noturna urbana é das 20 horas, né, das 22 horas, né, se você for dar uma olhada na CLT, até as 6, né, até as 6 horas, tá certo? É isso mesmo. Das 22 às 6 horas, né, do dia seguinte, esse é o período compreendido como jornada noturna para os trabalhadores urbanos. O advogado tem uma regra especial, que a jornada noturna dele se inicia às 20 horas até às 5 horas do dia seguinte, sendo remunerado com adicional de 25%, quanto o adicional noturno em regra é 20%. Então ele tem um diferencial quanto ao horário noturno, né? E um adicional também diferencial maior, enquanto que o adicional noturno em regra é de 20%, aqui você tem um adicional de 25%. Uma regra muito importante que já tem até a ver com honorários e fazendo essa transição desse assunto, é que mesmo o advogado empregado, nos processos em que ele defendeu o seu empregador ou pessoas por ele representado, os honorários de sucumbência sempre pertencerão ao advogado, né? Ao advogado. E por mais que ele receba o salário da empresa, por mais que ele seja, né, um advogado contratado ali da empresa como empregado, a sucumbência é algo que lhe pertence, né? E por isso, né, isso aqui é uma regra bem importante, porque existiu uma discussão no CPC de 73 quanto à questão dos honorários de sucumbência, e hoje tanto o Código de 2015, mas essa regra estatutária aqui é muito clara, de mais uma vez enfatizar de que o titular do direito dos honorários sucumbenciais, né, daqueles ônus sucumbenciais fixados no processo civil ou no processo do trabalho, eles não pertencem à parte, e sim ao advogado, mesmo que entre a parte e o advogado permeie-se uma relação trabalhista, né? E aí nós entramos no campo dos próprios honorários, né, que começam ali no artigo 22 até basicamente o artigo 26, né? Esses artigos de honorários, como eu disse, eles têm algumas regras mais protetivas de honorários quanto a reconhecer a sua natureza, quanto a tratar de regras mais práticas. Agora, aquela regra de relação de fixação de honorários, né, quanto fixar, limites, quanto pode, o que não pode, honorários mínimos, honorários máximos, de que forma eles podem ser feitos, isso são regras atinentes aí, então, ao Código de Ética e Disciplina. E por quê? Porque daí a lei federal não quis entrar nesses meandros que eles entendem ser mais de cabimento da própria OAB disciplinar, né? Ou seja, de se auto-organizar a advocacia nesse aspecto. Mas aí começamos ali com o artigo 22, onde ele fala que a prestação de serviços profissionais assegura aos advogados inscritos na OAB o direito aos honorários convencionais, aos fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência. Bem, o que são isso, né? Honorários convencionais. Honorários convencionais são aqueles derivados do acordo entre cliente e advogado. Ou seja, os honorários contratuais. Convencionais também poderia dizer contratuais, né? E por quê? Porque, na verdade, em regra, é isso que o advogado espera, né? Quando ele vai ser contratado, é isso que ele espera receber do seu cliente, os honorários previstos em contrato. Com efeito, se houver rescisão do contrato, na ausência de contrato ou na necessidade de discussão quanto a esse contrato, é possível também, processualmente falando, né, uma figura do arbitramento judicial, né, de honorários. Quando, por exemplo, há uma rescisão prematura, ou mesmo quando o advogado atua sem contrato, ou naqueles casos em que o advogado atua, né, digamos, o que se chama teoricamente pro bono, né? Mas a pro bono seria feito, digamos, voluntariamente. Mas a advocacia é feita, então, por exemplo, pelo regime de... para aqueles que são beneficiários da justiça gratuita, advocacia dativa, era esse o termo que eu estava tentando lembrar, né?
ou seja, na advocacia dativa, os advogados dativos, que são aqueles que são nomeados no processo por interesse, para defender interesse daqueles que não têm advogado em processos cuja intervenção do advogado é obrigatória, eles então terão direito a receber honorários, não da parte, porque provavelmente ela não terá condições de pagar, mas elas podem pleitear isso contra o Estado. E aí então caberá ao juízo o arbitramento desses honorários. Hoje é algo mais pacífico, mais tranquilo, porque existe uma tabela referencial de arbitramento, né, construída em conjunto entre a OAB, o Tribunal de Justiça, o Estado e a própria Defensoria, como forma de, digamos, equalizar esse tema, né, contemporizá-lo para não gerar muitas distorções, mas a possibilidade do juiz fixar esses honorários. E também, por último, os honorários sucumbenciais, que são aqueles devidos à parte sucumbente ao patrono da causa da parte adversa, ao patrono da parte adversa, ou seja, ao advogado da parte contrária. Esses têm regras específicas no CPC, no artigo 86, e agora também na CLT para o processo do trabalho, né? E aí, dentro desse mesmo conceito, você tem essas formas de honorários diferentes. E aí tem aqui uma regra: o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade de defensoria no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz. É exatamente isso aqui que eu estava falando. Ou seja, a defesa em processos daqueles que não têm condição financeira para arcar com isso, né, ou juridicamente necessitados, serão aqueles que necessitam da assistência judiciária, e a assistência judiciária não contempla tão somente custas, mas também a advocacia, né? Aqueles que são necessitados, em regra, deveriam ser assistidos por uma instituição que é a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública faz justamente essa função. Com efeito, as defensorias públicas no Brasil ainda estão em fase, digamos, de estruturação há alguns anos. Em alguns estados mais estruturadas, em outros menos estruturadas, né? Elas não são inexistentes, mas são muito pouco estruturadas. E em razão dessa pouca estruturação, em muitos lugares, seja em comarcas, ou seja, mesmo em comarcas onde haja defensoria, não há estrutura para atender todos. E aí, então, um subterfúgio que se existe é justamente a advocacia dativa, que são advogados que se credenciam e ficam à disposição para atender causas, né, voltadas a essas pessoas. Porém, eles também, esses advogados, não trabalham propriamente de forma gratuita. Eles terão o direito de perceber remuneração em razão disso. Ocorre que essa remuneração, a princípio, ela daria-se por um arbitramento judicial. Foi feito para tentar equalizar isso e evitar, né, questões díspares, como fixação de honorários irrisórios ou fixação de honorários que exacerbam o razoável. O próprio estatuto determina isso hoje já foi feito, por exemplo, aqui no nosso estado. Existe uma tabela de referência, né? O juiz não é obrigado necessariamente a seguir essa tabela, mas ela é uma tabela referencial, ou seja, há um parâmetro, né? E na falta de estipulação, diz aqui, né, que ou de acordo, os honorários serão fixados em arbitramento do juiz, remunerante compatível ao trabalho e valor econômico, não podendo ser inferior ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Como nós vamos estudar lá depois, né, ao tratar do Código de Ética, a OAB também tem uma tabela para honorários referenciais, esses de forma contratual, né? E o que essa outra disposição está querendo dizer é que, digamos, esses honorários, né, quando em algum caso não houver acordo ou houver dissenso quanto à forma de recebimento dos honorários, é possível pedir o arbitramento judicial, né? E o juiz, nesse aspecto, ele vai ter que respeitar como piso a própria tabela criada pelo Conselho Seccional e, além disso, deverá mensurar e fixar honorários de acordo de um valor compatível com o trabalho, né? Ou seja, com a complexidade do trabalho empregado e com o valor econômico da questão. Ou seja, seriam esses dois patamares que o juiz teria na hora de estabelecer honorários. Para um advogado, em regra, isso não é bom, porque, não que, digamos assim, por que não é bom? Porque o ideal seria você mesmo precificar os seus serviços, né?
Mas em situações excepcionais, pode haver um dissenso, né? Pode haver um desacordo quanto ao contrato, ou até mesmo trabalhar sem um contrato propriamente firmado. Mas nem por isso o advogado não faz jus a nenhuma remuneração, ou seja, não quer dizer que ele trabalhou de graça. E aí tem algumas regras, salvo estipulação em contrário, os honorários são devido 1/3 no início, 1/3 após decisão de primeira instância e 1/3 no pós-trânsito em julgado. E aqui tem um ponto muito importante que eu até sugiro uma atenção especial de vocês quanto a isso, principalmente na prática profissional, né? Que tem a ver com levantamento de valores. Mas na prática da advocacia, existe muito conflito entre cliente e advogado nessa questão de levantamento de valores, porque você tem duas situações que podem acontecer e infelizmente acontecem. Tanto advogados que levantam valores dos clientes e não repassam da forma adequada, o que obviamente é uma violação ética, conforme nós veremos, mas também do outro lado, clientes que tentam fazer o levantamento dos seus recebimentos, ou seja, daquilo que ele ganhou com a ação, né, e levantar isso no processo, tentando não pagar o advogado. E aí você tem uma forma muito prática e até correta de fazer isso, que é, se existem honorários contratuais fixados, seja ele para levantamento de valores ou no caso um precatório, o advogado ele poderia, né, ou até deveria, eu diria talvez uma questão mais prática, né, juntar no processo cópia desse contrato. E para que isso? Para que ao juntar no processo cópia do seu contrato de honorários, no momento do pagamento já possa ser feito a separação entre os honorários que pertencem ao advogado, né, os valores que pertencem ao advogado e os valores que pertencem ao cliente. Assim, o advogado poderá fazer o levantamento dos seus valores e o cliente poderá fazer o levantamento dos valores dele, evitando qualquer conflito, seja do advogado levantar valores e não repassar ao cliente, que obviamente é algo muito complicado, ou também o oposto, o cliente ir lá com um alvará levantar os seus valores e não fizer o pagamento do advogado, né? E aí tem algumas outras regras sobre isso, né? Sobre essa mesma questão aqui, que tem umas regras que foram incluídas no ano de 2018 para cá, quanto aos advogados que defendem interesse de classe, porque isso aqui é uma situação muito complexa. Você pega, por exemplo, uma associação que tem ali 200 associados e você entra com uma ação coletiva em nome dessa classe, né? Na teoria, todos os membros dessa classe, eles se beneficiariam, né, com essa ação. E aí você tem uma regra especial aqui quanto a honorários que diz o seguinte, que aqueles que resolverem aderir à causa, ou seja, que resolverem se beneficiar disso, eles estarão sim vinculados ao contrato de honorários que a associação fez, né? Na verdade seria uma forma de adesão, né? Ou seja, simplesmente falou assim, olha, eu quero optar por adquirir os direitos, né, dessa ação, ou seja, eu quero participar dessa ação, então a partir do momento em que você adere a essa ação, você também estaria aderindo ao contrato de honorários, logo também seriam devidos os honorários pactuados ali, né? Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência sempre pertencerão a advogados, tendo o advogado o direito autônomo de executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. O que está querendo dizer aqui que, mais uma vez lembrando, que sejam os honorários contratuais, sejam aqueles também fixados em sucumbência, eles pertencem ao advogado. Inclusive, eles têm legitimidade processual para promover a execução desses honorários. Caso, por exemplo, o réu não venha, a parte sucumbente não venha a pagar esses honorários, né? Também, caso o cliente não venha a adimplir os honorários, o advogado também vai ter legitimidade, obviamente, como o credor desse título, de promover a execução disso, né? E ali está dizendo que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que estipula são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, tá? E que também a execução dos honorários podem ser promovidas nos mesmos autos em que tem autuado o advogado, se ali o convir.
Em hipótese de falecimento ou incapacidade do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado serão recebidos por seus sucessores ou representantes legais, né? E o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não prejudicam os honorários, quer os convencionais, quer os concedidos por sentença. Tentar entender essas hipóteses aqui, né? Dizendo que os honorários advocatícios, eles são um crédito privilegiado em falência, eles têm natureza de título executivo. Então aí, se sabem o que é isso, crédito privilegiado em falência, estar na falência, se sabem o que é um título executivo, né? E eles poderão ser executados dentro dos próprios autos, né? Se o advogado assim achar conveniente. Se ele venha a falecer, o advogado venha a falecer no decorrer do processo, ou os honorários vão ser, ou mesmo, isso também, essa mesma regra vale para a exclusão de advogado durante o processo. Vai ter que ser fixada ali a sucumbência nessa proporcionalidade, ou seja, se dois advogados atuaram, né, um atuou até um tanto, o outro atuou até um tanto, o juiz vai ter que arbitrar ali a proporção que pertence a cada um, que na verdade cada um deles contribuiu para aqueles honorários, né? E está dizendo também que o acordo feito entre o cliente e a outra parte, sem que o advogado consinta, venha a ter o consentimento do advogado, isso não afeta os direitos dele relativos a, por exemplo, os honorários convencionais, né? Ou seja, se o teu cliente lá tem uma causa de 100 mil e faz acordo por bem menos do que isso, você como advogado deveria participar, concordando, os seus honorários ficarão proporcionais ao acordo. Mas caso você não concordar e ele mesmo assim resolver firmar o acordo, é um direito que assiste à parte, porque o direito do processo sempre pertence a ela. Porém, isso também não prejudicará os seus direitos como advogado a receber, por exemplo, a sua porcentagem, não quanto ao que ele recebeu, e sim quanto ao todo, que era o que era fixado no contrato, né? Aí tem o prazo prescricional para cobrança dos honorários, né? 5 anos e as datas de início da fluência. Então, a cobrança de honorários por parte do advogado tem prazo prescricional de 5 anos, né? E também prescreve, nos mesmos 5 anos, eventuais ações de prestação de contas contra advogados para exigir, na verdade, hoje não se chama mais ação de prestação de contas, porque na verdade você não entra com ação para prestar contas, você entra com ação para exigir contas, né? Essa ação para exigir contas contra o advogado, a prescrição dela também é quinquenal, ou seja, nos mesmos 5 anos, é o prazo que o cliente terá para exigir contas quanto a eventuais recebimentos do advogado, né, seus clientes ou contra terceiros. E, por fim, o advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorário sem intervenção daquele que conferiu o subestabelecimento. Isso aqui é uma regra muito importante. Dentro da advocacia é muito comum a figura do subestabelecimento. Isso aqui não tem a ver propriamente com a advocacia só, né? Porque a figura do mandato é uma figura prevista no direito civil. Mas o subestabelecimento é uma hipótese prevista no mandato, que é aquele que recebeu um mandato, desde que tenha poderes para isso, pode transmitir parcela daqueles poderes para outra pessoa, reservando para si esses iguais poderes ou sem reserva, ou seja, transferindo aqueles poderes. Então, por exemplo, o advogado, ele pode subestabelecer para um outro, atuar em conjunto com ele no processo, então seria um subestabelecimento com reserva de poderes, porque o primeiro ficou com os poderes e transferiu também para o segundo, e os dois ficaram com os mesmos poderes. Ou ele pode ser um subestabelecimento sem reserva, em que você transfere um poder e não reserva poderes para si, ou seja, você simplesmente cedeu isso. Para que possa haver o poder de subestabelecimento, é necessário que haja previsão expressa, né, no mandato. Mas o ponto é, o advogado subestabelecido sem reserva de poderes, ou seja, com reserva de poderes, ou seja, aquele que é subestabelecido para trabalhar em conjunto, ele não pode cobrar honorários, né? Ele não pode cobrar honorários sem intervenção, ou seja, sem a participação, a revelia do conhecimento e da participação do advogado que lhe subestabeleceu. Por isso, é muito comum em estruturas de escritório que os donos do escritório peguem a procuração e subestabeleçam os advogados contratados, mas com reserva de poderes, para que eles possam atuar no processo, mas a cobrança de honorários continua uma prerrogativa exclusiva do advogado que tem a procuração original, né? E se esse advogado lá
cobrar isso, teoricamente ele está fazendo isso sem poderes e teoricamente o meu cliente não deu quitação em relação ao patrono originário, ao advogado que realmente representa ele no processo. Essas regras de honorários, como eu disse, até para encerrar aqui, elas também têm previsão mais específicas no Código de Ética. Mas essa relação cliente-advogado, lá é analisada por um outro prisma, né, de como é a atuação correta entre cliente e advogado. Aqui são regras mais de proteção, e vocês vejam que elas têm regras até de natureza de direito material e algumas processuais, ou seja, criando títulos executivos, dizendo prazo prescricional, enfim, e regras de arbitramento para esses honorários. O ponto é que o nosso tema de hoje planos de hoje são esses dois, né? O estudo do advogado e empregado, que é um tema que vai do artigo 18 ao 21 do Estatuto, e dos honorários advocatícios, previstos no Estatuto, né? São aqueles do artigo 22 ao artigo 26. Quanto a esses temas, eu sugiro que vocês deem uma lida no material que eu posto aqui em anexo, mas também sugiro a vocês que não deixem, né, de dar uma lida no Estatuto, né, na Lei Federal 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, principalmente em razão da dinâmica pela qual a OAB costuma exigir esses temas nos seus exames, né. E como título de encerramento, esses são os nossos temas. Eu fico à disposição de vocês durante toda a semana por meio dos grupos que foram criados para esclarecimento de dúvidas, contradições. Peço mais uma vez que, se tenham dúvidas, não tem problema nenhum, mas busquem fazer isso por meio dos grupos, porque ficar respondendo dúvidas separadamente, além de tumultuar um pouco, mas principalmente acho que o principal fato é de que os outros não têm conhecimento e aquela dúvida não pode ser não exclusivamente sua, pode ser também uma dúvida de outros colegas. Então procurem fazer isso por lá. Uma boa semana de estudo para vocês e até a segunda-feira que vem.